É a segunda parte desta emissão aqui na antena da RFI em português. Esta quarta-feira, na rubrica Artes, vamos até Bordeaux assistir à peça Pour que les vents se lèvent. Mas antes ouvimos a convidada de Liliana Henriques sobre o Fórum Ambition Afrique, que termina hoje na capital francesa. Convidada. Desde ontem e ainda hoje decorre aqui em Paris o Fórum Empresarial Ambition Africa 2022. Este encontro, organizado pelo governo francês, reúne representantes do setor privado francês e africano, juntamente com responsáveis políticos do continente. Cabo Verde participa pela primeira vez no certame e é representado por Adalgisa Vaz, secretária de Estado para o Fomento Empresarial, que intervém numa palestra sobre o turismo no seu país. Ao evocar com a RFI os diversos desafios com que se debate o arquipélago, nomeadamente em matéria de transportes e também de apoio às empresas numa altura em que se antecipam dificuldades, Adalgisa Vaz observa que, apesar de um contexto de crise e contrariando prognósticos, o setor do turismo em Cabo Verde tem conhecido uma retoma depois de meses de crise devido à pandemia. Coincidentemente, ultrapassou todas as expectativas. Estávamos a prever uma retoma em 2023 e este ano, em julho, atingimos 70% do volume de turistas registrado em 2019. E os empresários do setor estão com muita expectativa em relação à época do inverno que já começou em outubro, pelo que o programa de vacinação de Cabo Verde, que neste momento registramos uma taxa de vacinação de 85% da população, ajudou a consolidar o destino turístico. Já começamos a registrar um fluxo de turistas e acreditamos que vai aproximar do nível registrado em 2019, ainda este ano. Quem diz turismo diz também mobilidade interilhas a nível do mar e a nível também aéreo. Sim. Tem havido alguns problemas ultimamente. Como é que se pensa sanar esta situação? Estamos a acompanhar, a reanalisar com os nossos parceiros e acreditamos que todos vamos encontrar um ponto de entendimento para realmente corresponder às expectativas da população e dos que nos visitam. E a coordenação desse diálogo será fácil na medida em que temos um Ministério do Turismo e dos Transportes ciente de que não poderemos falar num arquipélago do turismo sem considerar as questões associadas à conectividade, seja aéreo, seja marítimo ou terrestre. De facto, o Governo, neste momento, está a acompanhar com muita atenção, em articulação com os operadores nacionais, para podermos apresentar as soluções de qualidade e com a frequência que interessa aos turistas que querem previsibilidade e, como sabe, também é uma preocupação que também toca a nossa diáspora, bem representativa, e nós temos de estabilizar os transportes aéreo, marítimo e terrestre. No caso particular da TACV, quais são exatamente os planos do Governo? Estamos numa fase de criar novas bases para atrair investidores externos. O Governo mantém e consta da lista das privatizações em Cabo Verde e estamos numa fase de consolidação da empresa para podermos colocar no mercado. Relativamente aos critérios para escolher os investidores, da outra vez correu mal, como é que vão ser agora os critérios para efetivamente se fazer negócio? Não, é evidente que vamos aprender com as lições do passado. Há um decreto-lei que regula as privatizações e vamos tentar sempre encontrar um parceiro que venha também colocar a Cabo Verde nessa rota internacional, porque temos uma localização geoestratégica que é um ativo e a nossa ambição é criar um hub dos transportes aéreos. Isso pode, de facto, atrair os maiores operadores e com interesse em aproveitar esse eixo Europa, África, Estados Unidos e América Latina, porque a Cabo Verde está a poucas horas de viagem destes três continentes.
O governo cabo-verdiano tem estado com os parceiros sociais a analisar o orçamento para o ano que vem. Ainda há dias o vice-primeiro-ministro disse que não se pode esperar facilidades. Portanto, ele antevê para os próximos tempos algumas dificuldades para Cabo Verde a nível orçamental. Que margem de manobra é que haverá para precisamente a área do fomento empresarial? Foi apresentado na sexta-feira o orçamento em sede da concertação social. Os parceiros sociais alinharam com a proposta do orçamento. Já foi submetido à Assembleia Nacional para efeito de aprovação. Em relação ao fomento empresarial, como é do conhecimento de todo, o governo elegeu o setor privado como motor de crescimento e estamos cada vez mais a mobilizar e reorientar todo o apoio dos nossos parceiros de desenvolvimento para o setor privado e também o investimento direto estrangeiro que, apesar da crise, tem registrado um nível de engajamento satisfatório. Falou-se nomeadamente do salário mínimo que vai conhecer um aumento faseado. Isto Sim. numa altura em que tem havido uma hemorragia de trabalhadores cabo-verdianos, nomeadamente para Portugal. Como é que o governo pensa reter essa mão de obra? Não, o governo tem de criar todas as condições para podermos ter um ambiente de negócio favorável e permitir que as empresas privadas, maior empregador, possam também reajustar os salários consequentemente, porque com uma boa oferta a nível nacional haverá condições para estabilizar esse fluxo de trabalhador para o exterior. Há apoios a nível do Estado? Há isenções de impostos para isso? Não, o que o Estado pode fazer é garantir programas de formação profissional, apoio à contratação e o que já existe, com várias facilidades fiscais para as empresas que recrutam desempregados ou jovens recém-formados. Há todo um programa que está em vigor desde 2018 de apoio à formação profissional e ao recrutamento de jovens, com programas de estágios profissionais, com participação do governo e também benefícios fiscais para as empresas que recrutam jovens e desempregados. Consta mesmo da lei do orçamento do Estado. A seu ver, isto é suficiente para, de facto, reter esses trabalhadores? É que nestas últimas semanas tem-se assistido, efetivamente, a uma forte procura dos trabalhadores cabo-verdianos para irem para fora. Temos uma taxa de desemprego ainda volta de 14%. Não temos preocupação nesta fase de retenção, mas de garantir as melhores condições para os jovens que procuram emprego e os empregados. Cabe ao setor privado criar as condições de retenção da mão de obra. Paralelamente a isto, o governo cabo-verdiano tem estado efetivamente em contacto com Portugal, precisamente na perspectiva de assegurar condições para esses trabalhadores. Como é que estão essas negociações? Já estamos na fase final de assinatura de contratos para realmente coordenar e acompanhar essa mobilidade de trabalhadores para Portugal através do nosso Instituto de Emprego e de Formação Profissional, de forma a garantir os direitos para os trabalhadores que vão ser recrutados para exercer a sua atividade em Portugal. O Presidente da República disse recentemente na tribuna da ONU que queria, a breve trecho, chegar a um novo patamar do desenvolvimento. Julga que haverá condições para efetivamente até 2030 haver um desenvolvimento sustentável em Cabo Verde? Já temos uma agenda de desenvolvimento sustentável até o ano 2030 que estamos neste momento a executar e precisamente para podermos atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e também garantir um crescimento que venha permitir ao país ter um desenvolvimento económico inclusivo e o país continuar nessa senda de sua resiliência.
Era Adalgisa Vaz, secretária de Estado cabo-verdiana para o Fomento Empresarial, que participa hoje no Fórum Empresarial Ambition Africa 2022, aqui em Paris.